professor Hugo Ferreira. Get to hear me now. All the fears will fade away. If you get to hear me now. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Tá? Na foto eu estou um tanto quanto diferente, porque quando tira a barba a gente rejuvenesce uns 10 anos, né? Mas estamos aqui, obrigado pelo convite, obrigado e parabéns de adianto pela organização. O evento está lindo, está fantástico. Tá? Em relação à apresentação que nós viemos trazer para vocês, vamos falar um pouquinho mais sobre manufatura avançada. É um tema altamente relevante para a indústria nacional, porque nós viemos passando das décadas anteriores até até o momento atual, um processo de transformação e de valorização mesmo do capital nacional. E isso perpassa pela própria indústria. Então, nós precisamos entender quais são as tecnologias que estão envolvidas dentro da indústria, que proporciona esse crescimento, né, financeiro e eficiência que ela tem no seu processo de fabricação. Dentro da Autêntica Engenharia, antes de iniciar o processo de apresentação, nós somos especializados em desenvolvimento de linhas robotizadas, células robotizadas, de máquinas e equipamentos que estão dentro do processo manufaturado das indústrias em geral, indústrias de produção de ativos em geral. E esse processo ele condiz em trocar, basicamente, um processo de fabricação arcaico, um processo de fabricação manual, para um processo de fabricação mais eficiente, com a qualidade melhor, com tempo de ciclo mais apropriado, ou seja, uma vazão de produção maior do que se tem quando se faz um processo de produção manual. E essas tecnologias, no mundo todo, elas vêm transformando esses processos de fabricação, gerando mais eficiência para as empresas. Quando a gente fala de empresas hoje no dia a dia, nós temos aí empresas, principalmente, né, na matriz de desenvolvimento econômico, tanto do país ou de qualquer polo industrial, empresas com fins lucrativos. E o processo de desenvolvimento de lucro perpassa pela redução de custos e aumento da receita em geral. E quando você adquire máquinas, equipamentos ou soluções tecnológicas eficientes, você basicamente faz isso. Você reduz custos, você maximiza as suas receitas, aumentando seu processo de produção e, basicamente, você troca o local do problema. Se o problema era produção, agora o problema vai ser venda. Você vai precisar realizar uma venda com maior quantidade, porque o seu processo de fabricação ele já comporta altas demandas. Basicamente é dessa forma. Então, esse é um grande overview que eu passo para vocês antes de iniciar a nossa apresentação. Bem, a apresentação, então, é sobre inovação e manufatura avançada, transformando justamente a indústria brasileira. Hoje nós temos um cenário dentro do Brasil, onde que em décadas passadas a receita do nosso PIB equivalia, né, proporcional ao que a indústria produzia, a 25% do PIB. Então a indústria ela era expressiva. Eu tenho certeza que aqui, né, nessa palestra tem muitos industriários, e nós tínhamos 3 setores principais dentro da indústria que fazia essa movimentação de 25% do PIB nacional. Era a indústria automotiva, a indústria farmacêutica, química e alimentícia, né, nessa ordem. Então, grande parte da movimentação de capital dentro dessas indústrias ocorria justamente pelo fato do desenvolvimento que elas conseguiam fazer, do alto impacto que ela tinha na receita dentro do país. Isso caiu. Da década passada para a década atual, houve uma redução significativa e hoje a indústria brasileira ela corresponde a 22% do PIB em dados coletados em 2023. Então, nós estamos em queda, né? No quadrimestre anterior, nós tivemos uma redução de 0,9%. Então, fazendo um panorama em larga escala, né, em médio prazo, nós estamos caindo em relação ao que se produz em outros setores e o que corresponde no nosso PIB do país. Para a gente poder desenvolver isso, melhorar essas condições, eu convido vocês, assim como o colega que me antecedeu aqui fez uma reflexão pessoal, para fazer uma reflexão de onde que vocês trabalham, na indústria ao qual vocês estão inseridos. O processo lá é um processo mais manual, é um processo mais automatizado, é um processo maquinado, é um processo puramente artesanal. É importante vocês fazerem essa reflexão para entender em que passo que a sua indústria ela se encontra hoje.
Em relação a isso, pessoal, sempre há opções para melhorias. Por mais que a sua indústria ela esteja altamente desenvolvida, ainda há espaço para poder estar melhorando e desenvolver cada vez mais. Países como o Japão e outros países que têm também bastante pujante essa questão de desenvolvimento tecnológico, pesquisa, incentivos no desenvolvimento de novas tecnologias, acabam alcançando uma marca de receita e de conquista de maiores receitas muito maior do que outros países emergentes que têm um processo de produção manual. Esses, normalmente, estão assumindo uma posição globalizada de fornecer mão de obra para o processo de transformação. E se nós fizermos uma análise justamente do PIB do Brasil, a indústria de transformação, ou seja, processo de fabricação para outros países, está crescendo muito em comparação aos períodos anteriores. Então, para a gente poder entender esse cenário macro, nós precisamos entender esse cenário macro para a gente poder fazer uma autorreflexão pontual. Basicamente, a transformação do nosso cenário industrial nacional perpassa para a transformação individualizada de cada indústria, às vezes, que estão aqui hoje nessa palestra. Então, a reflexão pontual e transformação pontual das indústrias que nós temos pode transformar o cenário completo nacional que nós temos. Então, sobre nós, desenvolvemos essa parte, fabricamos máquinas, equipamentos que acabam agregando valor tecnológico dentro do processo de fabricação dos nossos clientes. E a nossa introdução, eu coloquei 3 pontos importantes para a gente poder estar entendendo tudo isso que eu estou passando para vocês, que é os desafios atuais que nós temos, as oportunidades que nós temos de melhoria e também inovação como motor propulsor dessa transformação. Os desafios atuais que nós temos na indústria brasileira, e enfrenta esses desafios, nós temos vários cenários, que a gente fala como cenários intrínsecos internos da empresa e cenários externos. Muitas das vezes, esses cenários internos a gente consegue facilmente controlar. Nós conseguimos ir lá, fazer um esforço, fazer um investimento, inclusive fazendo estudos de retorno desse investimento, que são propícios para a transformação do nosso maquinário fabril, do nosso chão de fábrica, do nosso processo de fabricação. E nós temos os cenários que, muitas das vezes, a gente não tem uma interferência direta nisso, que são externos ao processo da própria empresa. E aí os desafios atuais que a gente tem é uma alta competitividade global, que está externo à empresa, mas que isso afeta diretamente o seu processo vamos colocar, suficiência. Nós temos também os custos de produções elevados e a falta de qualificação profissional. Esses são os principais pontos destacados que a indústria enfrenta. Quem hoje aqui que tem indústria que não tem problema em relação à mão de obra, por exemplo? Eu imagino que todos têm essa dificuldade. Nós tivemos aqui anteriormente palestra voltada para a liderança, que é um grande desafio hoje, principalmente na atual geração de profissionais que estão se formando, onde a liderança ela tem que assumir um papel um tanto quanto de transformação daquele profissional para adequação dele dentro do processo de fabricação. São grandes desafios, porque se vem com uma nova cultura. Inclusive, na liderança, lá falou, a gente muda a cultura 1%, mas já gera uma receita maior na empresa de 2% a 4%. Então, esse processo de transformação, através da cultura, através da mão de obra, é muito importante para o impacto nas receitas dentro da indústria. E principalmente indústrias de grande porte, que tem um volume de mão de obra muito grande. O impacto da cultura, o impacto do treinamento, da capacitação, de conseguir mão de obra é muito grande. Então, um dos desafios enormes dentro da indústria é justamente a questão da qualificação profissional e de achar profissionais. Trago um case de sucesso para vocês aqui, que nós, dentro da Autêntica, acabamos estudando para a indústria dentro da parte do agronegócio, em que o proprietário da indústria do agronegócio repassou para a gente que não importava o valor, precisava fazer um processo de automação para transformar o processo de colheita dele, porque ele não estava achando mão de obra para poder fazer a colheita. Olha a realidade que nós estamos passando. E é uma realidade um pouco quanto tardia, comparada a outros países que já passaram por isso. E hoje tem uma escassez muito grande de mão de obra produtiva ali, no processo de fabricação, colheita,
né, de transformação, manufatura dentro da empresa. Então, acredito que todos aqui têm dificuldade em mão de obra. Talvez em algumas funções, em alguns departamentos, mas todos têm uma certa dificuldade de achar profissionais. E o mais importante, não qualquer profissional, bons profissionais. Péssimos profissionais acabam atrapalhando justamente essa eficiência da empresa. E nós temos também a questão da competitividade. A globalização ela já vem há bastante tempo, mas agora de forma mais incisiva. Né? Eu estou falando de forma nacionalista aqui. Quantos que não estão participando de feiras hoje e não estão vendo mais pessoas de fora do que pessoas nacionais? Quantas empresas hoje nacionais não estão sendo vendidas para outros empresários fora do nosso país? Quantas empresas estão montando filiais aqui e acabando pegando boa parcela do nosso mercado, efetuando vendas, porque o mercado brasileiro é um mercado muito grande, até pelo contingente populacional que a gente tem. Então, é de grande interesse de indústrias do mundo de estarem instalando seus parques fabris aqui. Então, nós temos um grande desafio, que é a alta competitividade que a gente tem. E essa competitividade ela vem, inclusive, com a redução de custos, porque muito se produz, inclusive, em países que têm uma mão de obra mais barata, que têm produtos que estão sendo fabricados em larga escala, talvez com uma qualidade não compatível com a que a gente produz, mas aumenta a competitividade, principalmente se o cliente final ele quiser simplesmente preço. Então, é mais um desafio que a gente encontra no nosso dia a dia. E nós temos também a questão, pessoal, das oportunidades. Então, o Brasil ele possui um mercado interno robusto, como eu já disse, possui recursos para esse processo de fabricação, recursos naturais abundantes, inclusive que a gente não encontra em outros locais, e nós temos também um potencial para o desenvolvimento tecnológico muito grande. Mas tudo isso daí precisa ser desenvolvido através da valorização das nossas indústrias, por isso que eu convidei vocês para fazer uma alta reflexão da indústria em que vocês estão. O processo de fabricação, como que ele está? Está preparado para esse desenvolvimento tecnológico? Então é por isso que muitas universidades estão agora entrando dentro das indústrias, fazendo esse paralelo e compatibilizando seus processos de pesquisa e desenvolvimento, porque já enxergou que se a gente não desenvolver tecnologicamente, vamos ficar atrasados. A mão de obra que está sendo formada das próximas gerações não está acompanhando as demandas e necessidades da indústria. Nós precisamos automatizar. Precisamos robotizar. Precisamos maquinar, colocar máquinas e equipamentos dentro do processo de manufatura que acabam apoiando a mão de obra existente ou até substituindo, onde a gente não consegue achar essa mão de obra de forma fácil e que não alcance esses padrões de eficiência que a gente precisa. E nós temos também a inovação como motor, propulsor, para resolver esses desafios e alcançar essas oportunidades. Então, a inovação ela é fundamental para a indústria brasileira, superar esses desafios e aproveitar as oportunidades do mercado global. E nós temos apoio para isso. Temos colegas aqui, inclusive, que estão ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que, inclusive, fomentam, através de incentivos, o desenvolvimento dessas aplicações que nós necessitamos dentro das nossas indústrias. Então, o processo de manufatura, às vezes, fica muito distante de nós, empresários, por conta de achar que ou é muito caro, ou o meu payback vai ultrapassar 3 anos, 4 anos, não vou conseguir pagar. Mas o governo ele já entendeu isso daí. Independente de bandeiras, isso é uma necessidade crucial para o desenvolvimento da nação. Então, nós temos incentivos, imagino que mais para frente nós vamos ter, inclusive, falas voltadas para isso, incentivos que auxiliam a estar implementando isso daí. Muitas das vezes até a custo zero. Às vezes com repasses que diluem justamente e facilitam a implementação dessas tecnologias dentro da indústria nacional. Então, nós precisamos buscar essas oportunidades para a gente poder criar uma compatibilidade com o cenário que a gente tem hoje. Então, entender isso daí, fazer uma reflexão e entender de forma crítica essa situação é o principal objetivo meu aqui. Abrir a mente para
eu preciso pelo menos estudar o meu processo para poder melhorá-lo. Se eu estou numa posição de conforto dentro do mercado, em relação à concorrência tal e tudo, não quer dizer que você vai ficar assim para sempre, né? Quem não automatiza, a gente sempre comenta dentro da empresa, quem não faz o processo de automação e não desenvolve tecnologicamente a sua indústria, ele vai ser engolido pelo mercado, né, uma hora ou outra. Então, entender a criticidade disso daí é muito importante. Tecnologias habilitadoras para o processo de manufatura avançada. A manufatura avançada não é simplesmente eu desenvolver tecnologicamente a minha empresa. Nós estamos na 4ª Revolução Industrial, alguns cogitam a citar que estamos indo para a 5ª, né, Revolução Industrial, a indústria 5.0. Estamos na 4.0. Permitam-me trazer alguns dados para vocês. No Brasil, 10% só do contingente industrial ele tem uma ou outra tecnologia dentro da indústria 4.0. 10%. E nós temos outros 20%, completando 30%, isso aí é dados da CNI, Confederação Nacional da Indústria, outros 20% estão em processo de implementação. Então, nós temos um ambiente amplo, né, e um ambiente, inclusive, empobrecido em relação à tecnologia. Tem muito que se melhorar. Lógico que muitos desafios passam pelo processo de entender qual que é a necessidade, né, dessas indústrias, entender o processo seu de fabricação e implementar a tecnologia adequada para poder resolver aquela necessidade. Né? Só nisso daí existe um processo de pesquisa, desenvolvimento, fabricação, implementação e controle. Mas, partindo por isso daí, nós precisamos entender que o cenário nosso nacional está empobrecido, visto que somente 10% está na indústria 4.0. Então, o Brasil, até chegar a complementar, né, vamos colocar o seu cenário inteiro, de indústrias que estão dentro desse cenário da 4.0, eu acho que vai demorar muito tempo. Tenho percorrido muitas indústrias dentro do Brasil e algumas a gente até se assusta por não ter nada maquinado. Mão de obra toda, você pega uma linha de produção e cada um faz um processo de fabricação. Operação 10, a pessoa somente aperta um parafuso, a outra ela faz um outro encaixe. Então, nós temos esse cenário hoje, em pleno 2024. Então, nós temos esse cenário. E pegando justamente isso, eu fiquei espantado. 10% só está nesse processo. Manufatura avançada, pessoal, é a gente conseguir controlar todos os nossos processos. A gente ter tecnologias para poder estar coordenando todo o processo de fabricação. A eficiência hoje, principalmente na era dos dados, ela acontece através das informações. Se tem diretores aqui, pessoas do nível estratégico das indústrias, vai entender essa fala que eu vou passar para vocês aqui agora. Informação é poder, porque o processo de tomada de decisão nosso, dentro das indústrias, passa pelas informações. Se eu tenho informação, dados, achando que é informações na minha mão, eu vou tomar decisões inadequadas e vou prejudicar a minha empresa. Se eu tenho informações adequadas na mão, eu consigo tomar as melhores decisões, inclusive em tempos recordes, gerando resultados precisos que podem aumentar a eficiência da nossa empresa. Então, na era da manufatura avançada, eu coleto isso. Dados, processo esses dados e gero informações úteis para o processo de fabricação. Vou trazer alguns pontos importantes para vocês aqui, dependendo da indústria, vocês vão fazer. Vou trazer de setores diferentes, para poder contextualizar de uma forma abrangente. Você está na indústria, por exemplo, automotiva. Imagina você ter informação do seu processo de usinagem. Tempo de máquina parada, tempo de máquina ativa, tá? Controle de rastreabilidade das peças que estão sendo fabricadas, controle da quantidade de operadores que estão dentro do processo, rastreabilidade de quem desenvolveu a peça e o lastro disso daí numa Big Data. Imagina você ter isso. Em relação à indústria, por exemplo, alimentícia, informação completa de fabricação de todos os lotes de produto. Rastreabilidade para poder saber onde que cada produto está, em qual processo que ele se encontra. Se é um processo de produção, por exemplo, puxada,
está compatível, né, as minhas vendas com o meu processo de fabricação, eu consigo controlar, por exemplo, o processo de fabricação para não acontecer desperdício, porque eu tenho lotes de validade em relação a todo o meu processo produtivo, todos os meus produtos. Isso são informações. E aí o processo de tomar decisão, inclusive para realocar pessoas, abrir novos turnos de trabalho, substituir máquinas, fazer manutenções corretivas, manutenções preventivas. Todo esse processo, esse arcabouço de decisões que eu tenho dentro da própria indústria, isso só vai acontecer de forma assertiva se eu tiver informações. Vocês podem ser o melhor profissional que for, ter uma baita experiência de anos e anos dentro do seu processo de fabricação. É muita presunção tomar decisões simplesmente por conta do sentimento. Nós precisamos de dados e informações. E a manufatura avançada, ela vem para poder tornar isso daí factível. Trazer essas informações para vocês. Existem hoje sensores que a gente coloca no motor para poder verificar de forma preditiva como que ele está. A condição dele, a vibração que ele está tendo, a corrente que passa em cima dele, um sensor via imã que você coloca em cima da carcaça do motor e ele consegue fazer esse processo todo de coleta de informações e manda essas informações via nuvem para você poder estar processando e utilizando da forma que vocês bem entenderem. O desenvolvimento dos KPIs dentro das empresas passam por essas tecnologias que a gente implementa. Então, nós temos tecnologias hoje disponíveis no mercado de forma vasta. Você tem que saber garimpar e aplicar dentro do seu processo. Então, no processo de manufatura avançada, nós temos automação e robótica, que é o suprassumo, que todo mundo fala, pô, eu vou colocar uma manufatura avançada, vou desenvolver a minha indústria, eu já penso logo em robôs. Né? Não é. Às vezes, uma máquina resolve o seu problema. Uma movimentação cartesiana resolve o seu problema. É um scanner que vai fazer você parar de utilizar, por exemplo, uma medição pontual e manual, e você vai conseguir fazer um escaneamento de uma peça, por exemplo, com uma matriz de ponto automática, já saindo, por exemplo, toda a peça em 3D e já medida para vocês. Então, são várias tecnologias que compõem todo esse processo. Internet das coisas, né, são sensores, são itens comerciais mesmo e tecnológicos que a gente utiliza dentro do processo, dentro da linha de fabricação, que são conectados e permitem a coleta do processo de fabricação, coleta de dados desse processo de fabricação e disponibiliza isso em tempo real para vocês ou para a equipe de engenharia que estão lá disponíveis. E também a inteligência artificial. A inteligência artificial ela já é utilizada na indústria há bastante tempo, com análises comparativas, inclusive fotográficas, se me lembro bem. Nós fizemos um processo lá em Minas, Pacor, por exemplo, que fazia um processo comparativo de lotes. Se o lote de fabricação de iogurtes, né, ele estava sendo fabricado, e se ele tinha um amassado ou não, a gente tirava várias fotos desse processo de fabricação e colocava como uma análise comparativa do que pode ou não pode ser aprovado. Então, ele comparava as duas imagens, né, e validava, né, ou convalidava também a partir de uma análise de double check com o operador que estava lá justamente na linha. Então, esses são processos que já vêm sendo utilizados, que é um processamento de inteligência artificial há bastante tempo atrás. Né? Essa época daí era 2015, 2016, só para vocês terem ideia. E hoje a inteligência artificial ela se popularizou. E tem outras ferramentas também que foram desenvolvidas através desse processo de inteligência artificial. Mas a gente já utilizava inteligência artificial lá atrás, há bastante tempo. E vocês, na indústria de vocês, têm a utilização de inteligência artificial? Hoje o processo da inteligência artificial, inclusive no processo de tomada de decisão, não é para substituir vocês executivos, é para auxiliar vocês executivos a tomar as decisões. Então, se eu consigo coletar as informações através dos meus sistemas IoT dentro da empresa, coleta de dados e informações, eu vou processar aquilo dali através da inteligência artificial, num parâmetro que eu vou estar criando, num prompt de comando, e ela já vai me indicar o que precisa ou não fazer, e eu vou convalidar essas decisões. Então, tudo isso são processos aí que habilitam a empresa de vocês
para o processo de manufatura avançada. Então, vai muito além de robótica, vai muito além de robotização, vai muito além de colocar um robô para substituir, por exemplo, a mão de obra. Pessoal, eu falo com toda... sem nenhuma cautela nesse sentido, né? Os braços robóticos vêm justamente para isso mesmo, para substituir mão de obra ou até trabalhar em conjunto com ela, dependendo do tipo de robôs. Hoje nós temos uma dificuldade de mão de obra, nós precisamos robotizar. Em relação a dados, só para vocês terem ideia, se me recordo bem, né, já faz um ano que a gente fez esse estudo, a quantidade de robôs adquiridos no Brasil é infimamente menor do que a quantidade que se é adquirido, em primeiro lugar, na China, em segundo lugar, nos Estados Unidos. A quantidade é muito menor. Então, a quantidade de robôs que a gente compra, né, que se é coletado do que se compra hoje no Brasil, é muito menor. Pra vocês terem ideia, a gente está perdendo para o Chile, para o México, para a Argentina. Então, a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade e entender que não é coisa de outro mundo, não está distante da gente. E muitos falam em relação a valores, né? Vocês podem investir 1 milhão para ganhar 5? Vocês podem investir 10 milhões para ganhar 50? É muito subjetivo, né? O quanto que eu vou investir depende do retorno. Eu sempre falo assim, depende do retorno. Ou em quanto tempo vai ter esse retorno também. Se eu vou investir R$1 para ganhar R$5, mas eu vou ter isso daí somente daqui 1 ano, pô, não vou ter liquidez, é ruim, meu dinheiro não vai estar comigo, então não, o ganho é pouco. Cabe esse estudo. Vocês têm que estudar para poder fazer esse processo de transformação da indústria de vocês. E o estudo não custa nada. Então, começar a incentivar os engenheiros para poder estar desenvolvendo isso daí. Na apresentação anterior, nós tivemos aí, tecnologias foram desenvolvidas que podem ser utilizadas na construção civil e diversas outras aplicações, mas talvez por falta de conhecimento dessa tecnologia, o empresário não adquire ela para poder estar implementando e tendo reduções significativas no seu processo de fabricação. Automação e robótica nas fábricas brasileiras. Eu coloquei 3 fases aqui para vocês. Tá? Fase inicial, a automação se concentra em tarefas repetitivas perigosas, como soldagem e pintura, é o mais comum de ser utilizado. Hoje nós temos, por exemplo, essa fase inicial, que é o seguinte, o princípio da automação tem movimento repetitivo, garante repetibilidade do processo, a peça ela vai estar indexada, fixada numa mesma posição, para mim conseguir fazer uma referência, geolocalização do braço robótico para fazer aquela mesma operação de forma repetitiva? Consegue? Então, a gente já consegue estar automatizando aquele processo. Ah, não, a peça ela é confusa, ou são várias peças diferentes, ou são modelos diferentes, aí já precisa de um estudo mais aguçado para poder implementar essa solução. Mas, tendo repetibilidade, a gente consegue estar fazendo. Segundo, integração de robôs. A introdução de robôs, ou seja, colaborativos ou braços industriais convencionais, já é um primeiro passo para você poder estar em contato com essa tecnologia e verificando também o retorno, o payback da implementação disso daí para vocês. Porque o cenário é amplo do que pode ser transformado. Às vezes você vai ganhar, por exemplo, em ergonomia. O operador levanta, às vezes, produto de 20 quilos, 15 quilos e por assim vai. E aí você coloca, por exemplo, uma tecnologia que vai substituir aquilo ali e você pode realocar esse operador para não fazer um trabalho, por exemplo, de desgaste que gera prejuízos para a empresa a nível de processos trabalhistas, a nível de degradação do funcionário mesmo, de falta dele, que acaba reduzindo o próprio processo de produtividade e eficiência. Então, tudo isso precisa ser analisado. E fábricas inteligentes. Então, depois que eu tive o primeiro contato com algumas tecnologias, implementei essas tecnologias, integrei algumas tecnologias dentro do meu processo, depois você vai pensar em fábrica inteligente, em coletar dados, informações, processar isso daí, ter uma central de controle de indicadores da fábrica para gerenciamento de todo o processo. Então, depois você vai chegar nisso daí. Se sua indústria ela não está nessa fase inicial,
Não adianta querer passar ela para a indústria 4.0 já de uma vez. Então, é um processo. Inclusive, a própria fábrica de vocês tem que ter um preparo para chegar nessa predisposição. Então, as linhas precisam ser remodeladas ou modeladas, às vezes até os postos de trabalho, o conceito, a cultura, para se trabalhar com essas tecnologias, precisa ser modelada para poder transformar ela. É um trabalho difícil, pessoal? De fato é, mas a recompensa, ela também é muito boa. Então, não custa iniciar esse processo. Quem é da indústria automotiva aqui, aeronáutica, sabe bem porque o processo de fabricação, às vezes, está até um pouco mais disposto com essas tecnologias. Mas vocês vão assustar com a riqueza de novidades que são gerados todos os dias, que podem estar melhorando o processo de vocês. Entendeu? Tem empresas que só trabalham com isso, pesquisa e desenvolvimento. Tem empresas que têm departamento de pesquisa e desenvolvimento, né, somente para poder desenvolver novas e novas tecnologias, para poder colocar a indústria em um patamar diferenciado. Se todo mundo sabe como que deve ser a predisposição da empresa, se a gente fizer um benchmarking competitivo, comparativo da nossa indústria com outras indústrias dentro do nosso próprio segmento, fatalmente vai ser a mesma coisa. Você pega uma montadora, uma Tier 1, é a mesma coisa, mesmo processo, quase as mesmas máquinas. E o que gera diferencial? O que gera maior competitividade? Como é que eu consigo abaixar o meu custo, o meu preço, por exemplo, de venda, se o meu processo é idêntico ao processo do outro? Tecnologia. A resposta é essa, tecnologia. O impacto da manufatura avançada na geração de valor e produtividade. Aí entra essa questão diferencial competitivo. Então, nós temos aqui, pessoal, aumento da produtividade, isso é nítido. Melhoria da qualidade, porque se há uma repetibilidade constante ali, acabou. Então, vai ser sempre daquela mesma forma. Eu seto, eu ajusto e a qualidade ela vai se manter. Nós temos a personalização de produtos, que é inclusive um dos conceitos da indústria 4.0. Então, eu consigo proporcionar para o meu cliente uma experiência, né, do consumidor diferenciada, quando eu consigo personalizar os meus produtos. Utilização de impressoras 3D, utilização de outros equipamentos também que eu consigo estar personalizando dentro do processo de fabricação, tudo isso daí faz parte, né, da melhoria da experiência do usuário final com a produção de produtos diferenciados. Eu tenho também a redução de custos, flexibilidade de produção e geração de novos produtos e serviços. Então, indústria, por exemplo, automotiva, ela sobrevive pela fabricação de novos e novos produtos. Novos carros, novas plataformas, novos modelos, para poder incentivar o mercado consumidor a estar adquirindo. Se fosse sempre o mesmo carro, é bem provável que o pessoal mantinha sempre o mesmo. Não, tá bom, é o mesmo carro. Se eu lanço um novo, eu instigo ele a estar vendendo aquele, ou trocando e adquirindo um novo. Então, o valor financeiro dentro daquele mercado, ele continua circulando. Da mesma forma, inclusive, a indústria alimentícia. Às vezes é quase o mesmo produto, mas com uma embalagem diferente, com uma roupagem diferente, e a gente consegue gerar mais impactos em relação à geração de receita para a nossa empresa. E quando eu tenho, por exemplo, um processo de fabricação adaptativo, máquinas e equipamentos que eu possa estar fazendo essas adaptações, eu consigo fabricar de forma mais rápida novos produtos, implementando novos produtos no meu processo de fabricação. Desafios que eu deixo para vocês, já encaminhando para o final da nossa apresentação, desafio de investimento em tecnologias. Se a indústria de vocês não enxergam, por exemplo, um investimento em tecnologia adequado, né, simplesmente por conceitos já pré-estabelecidos, vale a pena estudar o seu processo e verificar o que melhor comporta nele para essa transformação. Estudo de payback, estudo de retorno de investimento, impacto que isso vai ter em múltiplas áreas, que nem eu falei com vocês, ergonomia, eficiência, né,
às vezes o impacto, simplesmente isso, não consigo achar mão de obra, então precisa transformar, precisa melhorar. Então, os investimentos em tecnologia são todos calculáveis, é fácil, tá, a gente chegar nesse cálculo. Muitas das vezes, os maiores desafios é justamente de verificar se a implementação dessa tecnologia dentro do seu processo de fabricação é execuível, vai gerar o impacto devido e vai gerar o resultado esperado. Agora, em relação aos custos, as tecnologias estão impostas. Desenvolvimento de talentos e investimentos públicos. Eu coloco esses 3 pontos daqui para a gente para uma reflexão de fato. Investimento em tecnologia normalmente parte pela empresa, mas não precisa só ser da empresa. Hoje nós temos incentivos que apoiam esse desenvolvimento. Inclusive a fundo perdido. Está aí disposto para a gente poder estar utilizando e transformando. Vocês não sabem a importância que é a gente ter uma malha de produção tecnológica ou de fabricação nacional que é tecnologicamente ativa. É muito melhor. Porque aumenta a competitividade, aumenta a vazão, aumenta a exportação de produtos e a receita entra para o nosso país. Desenvolvimento de talentos é importante, porque nós precisamos de pessoas, inclusive, mais capacitadas para poder cuidar desses novos maquinários. Então, precisa de mais conhecimento nesse sentido. E precisamos também de incentivos para poder estar implementando e garantindo a transformação da indústria velha, e quando eu falo velha, é a predisposição que ela tem, máquinas e equipamentos, processo de fabricação, para essa nova realidade de indústria. Pessoal, encaminho aqui para a conclusão, falando sobre a importância da manufatura avançada, a importância da transformação, a importância da autorreflexão, essa reflexão crítica sobre o cenário em que a gente está hoje. Deixo aqui meus contatos para vocês poderem estar escaneando e a gente está conversando um pouco melhor sobre isso também. E no espaço adequado de network, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a realidade que vocês têm e se a gente puder estar contribuindo para transformar essa realidade de vocês, faremos de bom grado, porque sabemos que estaremos transformando a indústria que é tão importante para o processo de desenvolvimento do nosso país. Obrigado a todos. A liderança, ela é natural de quem vende, pois quem vende lidera e quem lidera vende, ok? E a partir daí, eu tenho uma coisa que eu cravei em 1994, que é: liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. Sempre ele olhando para ele, se questionando o que eu posso fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para mudar, como eu tenho que fazer para as pessoas produzirem mais, se engajarem melhor. Está fantástico o evento, muito bem organizado. Estamos muito bem acolhidos, eu falo por mim, inclusive os clientes que a gente trouxe aqui hoje, temos um feedback muito positivo, então já antecipo para todos que está fantástico e eu tenho certeza que a tendência é simplesmente melhorar. Time
you like a child.